Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. É um prazer imenso ter você conosco. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante. Se inscreva nesse canal. Compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like e ative o sininho para receber mais notificações. Todos os dias estamos colocando vídeos novos no canal. Abençoe com a sua melhor oferta através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Nós pegamos o nome de todas essas pessoas, colocamos no caderno de oração e oramos todos os dias. Vamos para a mensagem do Pastor Paul Cho. A pessoa cheia do Espírito Santo transforma o futuro. Está escrito em João, capítulo 7, versículos 37. No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam o que nele crê. Diz a Escritura que quem crê em Jesus, de seu interior fluirão rios de água viva, sendo essa uma referência ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Mas por que será que Jesus não se expressou dizendo que rios de água viva fluiriam da cabeça ou do coração, e insistiu em dizer que de seu interior fluirão rios de água viva? A explicação é que o abdômen, o estômago, o ventre do homem, do corpo humano, tem profunda relação com as questões espirituais. Por exemplo, uma expressão que diz pessoa muito corajosa para falar de indivíduos que não se deixam afetar por qualquer coisa, e para dar um grito de guerra é necessário ter força no abdômen. Há também casos em que, quando se ora por um endemoniado, impondo as mãos sobre o abdômen, a pessoa se manifesta esperneando e vomitando até o espírito maligno sair e a pessoa se acalmar. Juntando tais fatos, mesmo não sendo um órgão visível, podemos presumir que o abdômen está localizado entre os órgãos vitais e é uma área que contém algo espiritual. Por isso, se somos tocados por Deus, a paz transborda do nosso interior e invade até o mais profundo da alma e do espírito, emanando força que nos faz sentir mais confiantes. Toda vez que subo ao púlpito e a unção do Espírito Santo desce com poder, experimento calor intenso na região abdominal. Quando tenho essa experiência, vejo que Deus age mais que habitualmente. Quando Jesus declarou, do seu interior fluirão rios de água viva, não estava dizendo que a água que bebemos sairia de dentro do estômago, mas que o Espírito, o poder do Espírito Santo, transbordaria da nossa alma e do nosso espírito, fortalecendo o nosso interior e manifestando a obra do Espírito Santo em nós. Dessa forma, é possível identificar se rios de água viva estão fluindo ou não do nosso interior, ou seja, a própria pessoa é quem melhor sabe se está cheia do Espírito Santo ou não. Na primeira vez em que alguém se enche do Espírito Santo, apresenta um sinal que é o falar em língua. Mas isso não significa que o falar em línguas é sinônimo de estar cheio do Espírito Santo, pois se o falar em línguas se tornar um hábito, mesmo sem estar cheio do Espírito Santo, a pessoa consegue falar em línguas como uma rotina. Quando isso acontece, o falar em línguas não procede do interior, mas da boca para fora. O falar em línguas é uma linguagem espiritual. Por isso, se falamos em línguas em consequência de estarmos cheios do Espírito Santo, este passa a orar na mesma sintonia do nosso espírito. No entanto, se o falar em línguas se tornar rotineiro, mesmo com a ausência do Espírito Santo, é possível continuar falando em línguas. Assim, quando se fala em línguas,
é necessário discernir se o Espírito Santo está acompanhando nossa oração ou não. Falar em línguas não é suficiente, portanto, para saber se o Espírito Santo está agindo e fluindo como rios de água viva do nosso interior. Então, como podemos identificar isso corretamente? Primeiro, a pessoa cheia do Espírito Santo não cessa de dar graças e de louvar ao Senhor em seu dia a dia. Enquanto passa o dia, a cada brecha, o homem cheio do Espírito Santo tem um sentimento de gratidão a Deus e seus lábios não cessam de dizer: Deus Pai, obrigado. Glorifico a Ti, ó Pai. Pessoas assim, mesmo diante de situações difíceis, agradecem a Deus porque creem que o bondoso Deus fará que todas as coisas cooperem para o bem. Contudo, se pelo contrário a pessoa mal acorda e já dispara pragas do tipo: como vou viver nessa droga de mundo? Por que raios sou desse jeito? Por mais que ore em línguas maravilhosamente, não é um indivíduo cheio do Espírito Santo. No tempo da igreja Sodimon, um membro trouxe uma confissão muito marcante para mim, por isso quero compartilhar o ocorrido. Certa vez, o filho daquele irmão saiu de casa dizendo que iria estudar na casa de um amigo, mas terminada a noite ele ainda não tinha voltado. Os pais começaram a se preocupar e procuraram por todos os cantos. Ao fim, descobriram que o filho se tinha enturmado com mais companhia e havia criado problemas, de modo que acabou o dia preso numa delegacia. Por causa disso, esse casal viveu momentos atribulados na tentativa de resolver o problema do filho. Só que, com toda a confusão, acabou esquecendo a porta da casa destrancada. Aproveitando essa brecha, ladrões entraram e roubaram um pouco que o casal tinha juntado com o tão suado salário. Quando soube desse acontecimento, fiquei muito chateado e, para consolar a família, telefonei para esse irmão. Para minha surpresa, porém, acabei ouvindo uma confissão de fé. Pastor, tudo isso aconteceu porque eu e minha esposa não vivemos uma vida de fé correta. Nós cometemos o pecado de roubar o dízimo de Deus e por isso nosso filho foi pego cometendo um furto. E nossas economias reunidas com tanto esforço também foram levadas pelo ladrão. Eu e minha esposa tivemos um momento de profundo arrependimento pela vida que vivemos até o presente momento. Creio que Deus nos está concedendo grande bênção por meio disso tudo, pois meu filho também se arrependerá e se firmará na verdade com esta oportunidade. Estou certo de que a obra foi do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, não há como alguém confessar dessa forma em tais circunstâncias. Uma pessoa comum que não é cheia do Espírito Santo não iria sequer confessar seus pecados e provavelmente teria despejado murmúrios e rancores diante de Deus. Mas o Espírito Santo trabalhou poderosamente sobre aquele casal, tomando conta de seu coração, fazendo com que entendesse seus erros e se quebrantasse em arrependimento. Assim, o casal poderia esperar um futuro melhor concedido pelo bondoso Deus, pois se arrependera e se levantara em Deus em vez de se desesperar diante da tenebrosa situação. Uma confissão como a descrita é um testemunho mais cheio do Espírito Santo do que alguém falando em línguas fluentemente. Não é agradecer somente quando há boas coisas ou bons resultados, mas agradecer em meio à tribulação ou crise. Isso testifica o estar cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, a pessoa cheia do Espírito Santo tem amor e bondade abundante por seu próximo. Às vezes, as irmãs líderes de células me fazem esse tipo de reclamação. Pastor, meu marido é esforçado na igreja e até gentil com outras pessoas, mas não sei por que é agressivo em casa e se enraivece com tanta frequência. Qual é o problema? Homens como esse somente têm uma vida religiosa de formalidades. São pessoas que não conseguem deixar-se conduzir pelo Espírito Santo para viver uma vida espiritual.
A pessoa cheia do Espírito Santo tem a atitude única de amor e bondade tanto dentro quanto fora de casa. A pessoa cheia do Espírito Santo jamais se aproveita dos mais frágeis com acusações ou maus tratos. Seja homem ou mulher, seja idoso ou criança, seja rico ou pobre, seja pessoa de alta ou baixa posição, o tratamento para com os outros é sempre cordial e amável em todos os momentos. A pessoa é capaz de abençoar até mesmo o inimigo que trouxe prejuízos. Em terceiro lugar, a pessoa cheia do Espírito Santo vive uma vida ativa com fé e esperança em todas as coisas. Uma pessoa que reclama de tudo e somente diz palavras negativas tem seca a água viva em seu interior. O Espírito Santo dá visões a jovens e sonhos aos velhos. O Espírito Santo nos dá sonhos e esperanças. E esses sonhos e esperanças que recebemos do Espírito Santo não são vagos. Talvez hoje eles pareçam impossíveis, mas no futuro se tornarão realidade com todos os detalhes. Muitas pessoas têm sonhos vagos. São justamente esses sonhos que não passam de ilusões e estão longe de se tornar realidade. No entanto, o sonho que o Espírito Santo nos dá não é apenas algo do tipo "seria bom se fosse assim". Vai além, geralmente pensamentos detalhados de como poderei alcançá-lo. Todas as pessoas pensam: como eu gostaria que minha vida fosse feliz. Somente pensar é sonhar acordado, mas dizer: o que devo fazer para minha família se tornar mais feliz? E buscar a concretização do sonho é algo dado pelo Espírito Santo. Por isso, se tivermos um sonho de Deus, atitudes positivas virão, resultando na concretização do sonho em realidade. O fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado permite que qualquer um que crê em Jesus Cristo receba o perdão dos pecados e entre no céu. Não somente isso, enquanto vivemos nesse mundo crendo em Jesus, do nosso interior fluirão rios de água viva. Por isso, é possível ter uma vida ativa, cheia de sonhos e esperanças, sendo amável e generoso para com o próximo, além de louvar a Deus com coração grato. Por consequência, você terá boa saúde e tudo correrá bem, assim como estará bem a sua alma. Para marcharmos na fé, precisamos verificar se nosso interior está cheio do Espírito Santo. Eu gostaria que os irmãos verificassem o interior de cada um. Assim, poderão fazer uma autoavaliação para ver se rios de água viva estão fluindo de dentro. Para a vida transformada no dia de amanhã, devemos restaurar nossa fé interior. Devemos ser cheios do Espírito Santo para que rios de água viva fluam do nosso interior, pois somente a pessoa cheia do Espírito Santo pode transformar o futuro. Então a Bíblia diz: no último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. João capítulo 7, versículos 37. Então eu pergunto para você: o que devemos fazer para que do nosso interior fluam rios de água viva? Que decisão devo tomar para me tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo que transforma o futuro? Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado aos membros do canal, obrigado aos colaboradores, ofertantes, dizimistas, todos vocês que têm possibilitado o avanço dessa obra. Na verdade, você está plantando em uma obra espiritual. E a obra espiritual é uma obra sobrenatural. Espere uma colheita sobrenatural. Sucesso na sua caminhada.